Fala pessoal, beleza? Hoje, no Papo Mutante, contamos com a presença da gigante Cali de los Santos. Para quem acompanha o perfil Mutante Literário, já está familiarizado com ela. Eu falei exaustivamente de Dado Selvagem no ano passado no Instagram, mas para aquelas poucas pessoas que não te conhecem, Cali, você pode se apresentar? Claro! Olá, eu sou Kali. Como o Chico falou, eu sou a autora deste livro bonito aqui, Dado Selvagem. Olha só, eu sou muito suspeita, mas essa capa é muito linda. Também acho. Eu sou mestre em escrita criativa, eu sou professora de escrita e de outras coisas. Eu trabalho com revisão sensível, com tradução. Escrevo há bastante tempo já, tenho contos publicados aqui no Brasil, também fui publicada na Strange Horizons em 2018 ou 2019, eu acho. Eles lançaram um podcast desse seu conto, acho que foi início de 2020, eu acho que eu ouvi. Eles lançaram um podcast do seu conto, que eu vi. Então, acho que foi em fim de 2019, com uma flash fiction. E agora tem algum tempo já, também tô trabalhando bastante com RPG. Então eu já tinha, desde lá de 2018, publicado, né, coisa assim, Conto em Tormenta lá na Dragão Brasil. E desde então também, né, tô no Crônicas de Feldon e Alma, que saiu agora da coleção Tesouros de Gandor, do Jovem Nerd. Também trabalhei com revisão sensível no último suplemento de Ordem Paranormal. E eu também gosto muito dos meus gatos. É importante, é importante. Eu tava pensando aqui, eu olhei, estão os dois dormindo aqui do lado, eu pensei, vamos finalizar com os gatos. Normalmente, isso é uma coisa que eu aprendi tarde agora fazendo podcast, porque você é agora a minha sexta convidada aqui. Então ainda estou aprendendo, e uma coisa que eu aprendi é que eu preciso finalizar isso cedo, porque acontece mais tarde se eu não avisar, e normalmente o entrevistado se sente constrangido. Primeiro, o podcast aqui tá liberado xingar, pode falar palavrão, se fugir depois no futuro, não precisa se sentir mal. E, inclusive, para deixar as pessoas confortáveis, eu gostaria que você falasse para mim, para quem está ouvindo, qual o seu palavrão mais utilizado. Putz. Deixa eu ver. Eu falo muito caralho. Mas é um baita palavrão. Caralho serve para muita coisa. Eu falo muito caralho. Como reação, assim, alguém fala alguma coisa, caralho! Eu acho que é o meu mais usado. Não, perfeito, perfeito. Bom, então, caralho, um baita xingamento. Vamos partir dessa premissa. Então, vamos lá. Pra gente conhecer um pouco mais você, da onde vem um pouco essa sua veia criativa, seu gosto por que a gente vai falar mais de jogos, escrita, etc, tudo mais. Qual foi a sua porta de entrada pra fantasia, né, pro fantástico no geral? E qual porta de entrada você sugeriria pra alguém que não é desse mundo? Então, a minha porta de entrada, foram algumas diferentes, assim. Eu tenho a sorte de ter pais que gostam bastante de fantasia, de ficção científica, eu sei que não é todo mundo. A minha mãe, por exemplo, sempre amou Star Trek, sempre, sempre, sempre. Então foi uma coisa que era muito importante pra ela, que ela super me apresentou. O meu pai gosta de, assim, tipo, anteontem ele estava me falando do problema de três corpos, que ele tá agora nessa onda. Mas em termos de literatura mesmo, acabou sendo com muita gente da minha geração com Harry Potter. Que não é algo que eu vou recomendar pra ninguém hoje em dia. Então, eu diria, assim, depois, né, de Harry Potter, eu também fui muito pro mangá. Muito. Tipo, eu sempre gostei muito de anime. Então, assim que eu comecei a me dar conta de que eu podia baixar os animes que eu quisesse na internet e que eu podia ler direto o mangá, não precisava ficar esperando não sei o quê, eu fui muito pra esse lado também. E eu acho que ajudou bastante, assim, entrou no caldeirão criativo, sabe, da minha cabeça. Mas, hoje em dia, depende muito da pessoa. Tipo, vai apresentar pra uma criança, pô, tem Percy Jackson, que é super legal. Muito divertido, eu li um pouquinho mais tarde, mas ainda assim acho, tipo, muito, muito legal. E tem muitos nichos diferentes de Percy Jackson hoje em dia, então acho que é muito massa. Eu vou fazer o meu jabá e dizer que, pô,
Este belo livro aqui, Dado Selvagem, tá liberadaço pra criançada. É uma fofura só. Mas é uma pessoa um pouco mais velha que pensa, tipo, nossa, né, eu já leio bastante, gosto dessa coisa mais do mimetismo e tudo mais, né, o que o Jabuti vai chamar de uma alta literatura, ficção literária. Eu vou dizer, pô, uma Ursula Le Guin, Minha autora favorita de todos os tempos. uma Octavia Butler, Putz, sabe? Tá aqui, ó, a minha estante toda aqui em cima é isso. É o Soleguinho e a Octavia Butler aqui na minha frente. E aí a gente vai para uma fantasia e para uma ficção científica que são, assim, no caso da Le Guin, tratados filosóficos, e no caso da Octavia, que vão trazer muitas, muitas questões de um jeito também, tipo, super natural, super gostoso e muito forte. Elas são muito boas, elas são incríveis. Então, assim, depende um pouco para o lado que a pessoa tá indo, eu indicaria ou essa pilha mais infanto-juvenil, ou assim, não, tu quer pensar, tu quer. Vamos lá. Vamos lá. Eu assino embaixo as ótimas recomendações, então pode confiar. Agora vamos falar um pouco sobre algo pré-você escrita, que eu achei curioso. Se eu não me engano, você foi professora por 12 anos de crianças e adolescentes. E você é professora de inglês, se eu não me engano, né? Isso. E uma coisa me deixou curioso, e depois a gente vai falar isso mais quando a gente vai falando do Dado Selvagem em particular, mas existe alguma relação entre hoje o seu trabalho criativo e a sua experiência com crianças por 12 anos? É tempo pra caralho. Eu acho que não tem como não, né? Não tem como não. E eu era muito. Eu sempre achava. Eu fui criada, assim, muito cercada de professores e pessoas com trabalho social. Então eu olhava e eu ficava, nossa, professora, é uma coisa que eu nunca vou conseguir ser. Eu não tenho saco, eu não tenho paciência, não sei o que. Até o momento que eu caí numa sala de aula e eu fiquei meio, bah, isso é muito legal, na verdade. Adorei. Eu acho que teve um impacto muito grande porque foi uma coisa da minha formação subjetiva mesmo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, no início meio como monitora, né, da escola onde eu tinha aula de inglês, que é um espaço até quase sem nome aqui de Porto Alegre, assim, uma coisa meio por indicação e tal. Tinha uma das professoras, que é a dona, e uma outra professora que ela tinha contratado que ia ter um filho. Então essa pessoa que é dona do espaço me chamou se eu não queria ajudar ela com as turmas dessa outra pessoa. Ela falou: eu não tenho mais tanto pique, né? Já sou uma senhora, né? Então, assim, para me ajudar, para ficar ali. E eu fui ajudando ela e fui ficando e fui curtindo. E daqui a pouco, assim, em tipo um mês que eu tava lá, ela já olhava um pouco a turma e já me deixava aí fazendo. Eu nem tinha uma formação ainda para isso. Mas eu acabei seguindo, daí eu fui para letras, né, e me formei realmente professora, sou licenciada, e foi indo como algo que fez parte da minha formação, né, desde a adolescência, assim. Então eu acho que é um carinho que eu tenho pela docência, porque eu passei por muito bullying quando eu estava no colégio, tipo, muito bullying. E aí muitas ideias que eu tinha sobre o que era adolescência, sobre o que era ser adolescente, eu fui desfazendo em contato com os meus alunos. Essa ideia de que então a menina que é a mais patricinha, não sei o que, não sei o que, ela vai sempre ser uma babaca, ela não se importa com ninguém, ela não sei o que, e daí quando tu é professor dessa menina e tu tá vendo que ela tá tendo uma dificuldade específica com a matéria e que ela talvez esteja usando de uma posição social dela para se sentir melhor, porque ela sente que ela não é suficiente em relação ao que ela está estudando, tu entende? Tu fica. Sabe? É óbvio que isso não passa por cima de coisas ruins que a gente pode fazer uns com os outros, porque adolescente é um bicho ruim também. Mas a gente consegue entender muito e ter essa visão de que, tipo, todo mundo ali, todo adolescente está passando por um momento de loucura corporal e social. Tu vê as mesmas pessoas todos os dias, o teu corpo tá mudando, é uma enxurrada de hormônio, tu sente coisas que tu nunca sentiu antes, e é um momento
que vai definir muito do quem a gente é depois. É claro que a gente segue mudando, felizmente a gente tem a possibilidade de seguir mudando e evoluindo para sempre na vida, eu acho. Mas é inegável que a adolescência pode cimentar várias coisas que podem tornar mais difícil a gente mudar lá para frente. E fazer um trabalho legal com o adolescente, eu sinto que é assim, é muito legal, muito gratificante quando tu sente que, nossa, eu fiz alguma diferença legal aqui, uma diferença positiva, sabe? Então, definitivamente me influencia bastante. Não, com certeza, que legal. E eu não sei se você passa por isso, mas é uma coisa que eu passo você falando, lembrei. Cara, eu escuto de muita gente, tipo de que, sinto saudade, queria voltar a ser adolescente. Cara, zero vontade, minha adolescência foi horrível, eu não tenho vontade, eu sou muito feliz hoje pra voltar a ser adolescente. Eu não queria ter os problemas. Cara, minha adolescência foi péssima, não sinto falta nem um pouco, eu gosto de Gente, onde eu tô agora. eu prefiro muito pagar boleto. Eu prefiro. Me deixa pagando meus boletos. Pois é, eu também. Somos dois. Mas, bom, então continuando essa trajetória sua, hoje a gente está entrevistando a Kali, escritora. Mas como você falou no início, você também tem outras profissões, né? E particularmente uma coisa que me chama a atenção é o seu trampo, sua experiência com videogames, né? Que é uma parada que você manja, que você... Eu queria saber como há se existe, né, na verdade, se existe algum diálogo entre a criação na área de livros, de escrita, e na área de games, se tem algo ali, um ponto em comum, e quais as diferenças entre esses tipos de criação? A escrita literária, ela vai ser um processo que envolve ainda várias pessoas, mas envolve um pouco menos pessoas do que a média de um projeto de videogame, né? Então, escrevendo, por exemplo, para Tormenta, é um processo que se aproxima um pouquinho mais, porque eu vou, por exemplo, usar os sistemas que já existem, né? Eu vou ter essa rede de outras pessoas que criam esse universo junto. Então, às vezes, a gente vai bater um pouco mais aqui ou ali, ó. Isso aqui tá fechando certo, aqui, né? O lore, ou esse espaço. Eu tô usando coisas que outras pessoas criaram. Em geral, uma escrita literária vai ter um pouquinho menos desse nível de colaboração, assim, né? E fazer jogo pode ser também algo que tu faz sozinho, às vezes, né? A galera manja de programação, de arte, vai fazendo seu projeto solo, mas fazer um jogo tende a ser um processo mais colaborativo e que tu realmente depende muito das outras pessoas. Todo mundo meio que se depende entre si, assim. E uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com videogame é que tu tem muitos outros elementos contando a história que não só o texto. Então, se eu pego, né, o Dado Selvagem e a gente abre, ele até é um livro que tem alguns arabescos bonitinhos, tem o dado, né, tipo, beleza, que dá uma composição, assim. Só que se tu tá jogando um jogo, a trilha sonora conta a história, as cores contam uma história, o design de personagem conta uma história, às vezes até o jeito que um personagem tá parado em idle conta um pouco de quem ele é. Isso é uma coisa que eu adoro, que a literatura não nos traz tanto. A gente tem que... Eu tendo a não curtir ficar muito descrevendo coisa. Eu acho que quem lê o Dado Selvagem vê que eu tento pegar, assim, características muito específicas para fazer a descrição, pra gente não ficar naquela coisa meio tolkieniana, né? Vamos pensar o sistema, vamos pensar o cenário, tipo, não, vamos pra história, vamos tocar esse plot pra frente. E o jogo te permite muito escolher, claro, todas essas coisas, né? Fazendo um design de narrativa, mas contar essa história sem palavras. Então é isso, tipo, como é que esse personagem. Quais são as expressões que esse personagem tem? Todos os personagens desse jogo vão ter, digamos, a expressão de feliz. Mas a expressão de feliz dessa personagem é super expansiva. E a expressão de feliz dessa personagem é um sorrisinho tímido. Então a gente vai tendo esses outros jeitos de contar a história que me encanta muito, assim. E eu acho que é uma diferença bem grande que pega tanto, né, da literatura pro videogame e às vezes mesmo para um quadrinho, né? Um quadrinho tu não vai ter a música, mas tu tem também design de personagem, cores, todo o visual, assim. Então, são coisas que eu gosto bastante, assim, trabalhar também fora do texto. Sim, sim, sim.
Ontem eu estava vendo a live da Luluzinha, que também é do meio do RPG. E eu falei que eu ia te entrevistar, e ela me lembrou de uma coisa que você inclusive falou agora, que é sobre a questão de revisão crítica, revisão sensível de textos, né? E eu sinto que às vezes essa profissão, ela às vezes é meio que as pessoas não sabem muito bem o que que ela é, né? As pessoas tendem a achar que é só ler, sabe? Tipo, as pessoas confundem essa com leitura beta, acham que leitura beta é profissão. Enfim, isso gera muita confusão. E é interessante pra mim, principalmente, não só a existência da profissão, porque eu acho que é muito importante, mas eu queria entender de você, que é uma profissional que exerce essa função, como isso impacta hoje quando você escreve, e se você puder, na verdade, para quem está ouvindo, falar um pouco melhor do qual é a função da revisão crítica, a revisão sensível. Claro. Quando a gente está pensando em, tipo, vou fazer um original, vou publicar, a gente pode passar por várias etapas. Inclusive, é aconselhado que se passe por várias etapas de passar o teu material escrito por várias mãos e por vários olhares. O mais comum que a gente vai pensar é tu ter alguns leitores beta, que vão ser pessoas que não vão necessariamente ser pagas para isso. É uma pessoa que está lendo para te dar uma impressão meio geral. Não é um profissional, é alguém que vai ler e vai dizer: gostei, não gostei, achei que aqui tá meio estranho, achei que o ritmo nesses capítulos já ficou meio lento, né? É uma impressão mais pessoal, um pouco mais subjetiva. Uma pessoa que vai, né, te ajudar a fazer uma comunicação com como seria para o leitor final. E a gente tem o processo de edição mesmo, que vai ser alguém, né, em geral um profissional de dentro de uma editora, que vai fazer uma troca contigo de, aqui essa frase, a gente talvez não esteja tão bom, vai ler o livro inteiro, vai dar ideias, né, vai sugerir algumas coisas, pode te ajudar no processo mesmo. Meu processo com o Cassaro, por exemplo, que foi meu editor, eu mandava 10.000 palavras para ele todo mês. Então, e aí a gente tinha uma troca mais constante. Às vezes a galera já manda um original pronto, e daí tu vai receber a edição em cima do original pronto. E no meio disso, a gente pode ter uma leitura crítica, que vai ser alguém, um profissional, vai ser um trabalho pago, mas que não vai ser alguém ligado a uma editora, necessariamente, né? Tipo, um leitor crítico, o editor está editando o teu trabalho para publicação. O leitor crítico, muitas vezes, vai ser alguém que vai pegar esse texto para ler antes de tu mandar para a editora, até para aumentar as suas chances de conseguir um contrato. E um revisor sensível, ele pode entrar tanto aqui, inclusive recomendado, né, que seja alguém que eu acompanhe o processo, ou que lê esse material antes de ir para a editora, ou às vezes vai entrar no fim do processo. Já está editado, já está feito, antes da gente publicar, a gente passa essa revisão sensível, especificamente para ver se o nosso livro não está, sem querer, perpetuando algum estereótipo ruim, né, ou justificando ou glorificando alguma forma de opressão, ou só sendo ignorante mesmo, é uma coisa que todo mundo está sujeito, né, ninguém sabe tudo de tudo. Então, vai ter leitura sensível que vai pegar tópicos específicos. Eu sei que, por exemplo, quando ela escreveu A Telepatia São os Outros, a Ana Rush teve uma leitora crítica, que era uma mulher negra, para fazer um acompanhamento específico de, vamos ver como essa mulher negra está retratada e vamos ter certeza aqui de que essa personagem está sendo, né, bem retratada, que ela não está perpetuando nenhum estereótipo, que ela não está na escrita dela falando alguma coisa, né, ofensiva ou racista. E eu sei, então, A Telepatia São os Outros é um livro muito legal, recomendo muito, inclusive. Gosto muito da escrita da Ana em geral, mas é um exemplo de alguém que foi escrever sobre uma realidade que não era sua. Então, além de muita pesquisa, ela também chamou um profissional ali. E a gente constantemente escreve sobre realidades que não são as nossas. Então,
se eu vou ter um personagem, vai ser difícil eu pegar um livro e fazer ele inteiro só com personagens que têm exatamente a mesma classe social que eu, todo mundo é não binário, todo mundo é bissexual, tarará, e mesmo se fosse, apenas ter essa experiência às vezes não é suficiente para a gente entender todas as maquinações sociais em torno de, né, opressões e privilégios em torno dessas identidades. Então, uma pessoa para fazer uma leitura sensível vai ser alguém que tem estudo, pode ser tanto um pouco mais generalista quanto um pouco mais focado, e que vai conseguir apontar questões que às vezes quem está escrevendo, muitas vezes, acho que por realmente só, inadvertidamente, é algo que tu acaba colocando sem necessariamente, tipo, tu não quer perpetuar. E a prova de que tu não quer é que tu chama alguém para te ajudar com isso. Não, perfeito. Eu acho isso interessante. Não sei se são coisas que fazem a gente pensar, porque tem constantemente, né, na internet tem discussões sobre escritores brasileiros e literatura brasileira. E agora, mais recente, não sei se você acompanha, espero que não, porque não é uma discussão legal, é uma discussão muito idiota, sobre brasileiros escreverem coisas em outros países, tudo, mas se pode ou não pode. Cara, você pode tudo. Eu acho, pelo menos, eu acho que o escritor pode escrever do que quiser. Mas é importante você entender os limites do que você sabe? Tipo, e que muitas vezes você, na verdade, o que você sabe é um mero estereótipo, uma coisa que você viu num filme, e você reproduziu o estereótipo e sem saber, sem ter o conhecimento do que você tá fazendo, é complicado. Então, né, nesses casos é interessante, não só você pesquisar, mas ter gente que sabe do assunto pra te esclarecer, que é importante, né? Mas enfim, legal deixar esse esclarecimento. Agora, eu queria falar com você sobre literatura brasileira, já que a gente tá entrando Vamos. ali. Eu queria saber de você, que você, na verdade, falasse para os leitores alguns autores brasileiros que você acha assim, putz, galera, vocês tinham que estar acompanhando essa pessoa. Tá, eu tenho aqui na minha prateleira, eu tenho uns pedaços que são só de brasileiro, tá? E só de brasileiro contemporâneo escrevendo fantasia e ficção científica. Assim, eu vou começar com a Ana Rush, que eu, né, de quem eu acabei de falar. Ela é maravilhosa, eu sei que ela tá com lançamentos por vir e é uma autora incrível. A Ana tá fazendo o segundo doutorado dela. E o primeiro é, tipo, sobre Ursula Le Guin. Então, assim, Ana Rush, o livro dela que já tem Telepatia São os Outros, é um livro muito legal, muito curtinho, também gostoso, uma novela, assim. Eu não posso, tenho um contrato, assim, que diz que eu não posso falar de literatura de fantasia brasileira sem falar de Felipe Castilho. Querido, amado, meu amigo e, assim, um autor incrível. Eu confesso que eu ainda não li Ordem Vermelha 2, mas ele tá aqui, junto com 2 cópias que eu tenho de Ordem Vermelha. Eu estudei Ordem Vermelha na minha dissertação. Eu gosto muito, muito, muito da escrita do Felipe e do Felipe, ele é um ser humano maravilhoso. Eu vou falar também da Fernanda Castro, eu gosto muito da escrita da Fer. Acho que ela manda muito e ela faz exatamente, tipo, eu vou escrever no Brasil mesmo e vamos lá. Maravilhosa, maravilhosa. Tem o Thiago Ambrosio Lage, é um escritor que eu gosto bastante. Ele tem um livro de contos, que são todos muito gostosos, e ele também tem vários contos publicados em revistas digitais, então recomendo bastante ir atrás dele. Ai, meu Deus. Eu posso ficar falando até amanhã. Não, mas tudo bem, essa pergunta é meio sacana mesmo. Mas de todos que você falou, eu só não fiz resenha ainda do trampo da Ana Rush. Mas eu quero fazer, mas ainda não fiz. Mas todos, cara, realmente. Autores brasileiros são foda demais. E Felipe Castilho é um lindão, pô, eu sou muito fã desse cara. Enfim, continuando literatura brasileira, eu queria saber de você, o que você acredita que a literatura fantástica brasileira faz de melhor e no que ela poderia melhorar? Tá, eu vou roubar rapidamente só porque eu não posso não falar do Waldson Souza também.
Só mais um, prometo. Não, tranquilo. Leiam ele, Já fiz resenha dele, inclusive, então tá meio. Oceanic é do caralho, leiam. Oceanic. Muito bom! Pronto, agora sim. Eu acho que uma coisa que a gente faz maravilhosamente bem é remix, é pastiche, é antropofagia, é brincar com tudo que a gente tem de referência, porque a gente tem um monte de referência de fora, e pegar tudo e misturar com as nossas coisas. É o caveirão subindo morro em Ordem Vermelha, sabe? É essa mistura que a gente consegue fazer muito gostosa. O próprio Mariposa Vermelha, por exemplo, da Fer, é um livro super cinematográfico de várias formas. Um livro que tu enxerga a série acontecendo na tua frente. Né, os momentos de flashback, tu consegue ver muito visual, muito nítida essa influência também, assim, de olha, o que a gente consome, o que a gente assiste, as histórias que a gente, com as quais a gente se conecta. Mas brasileiríssimo. Eu acho que a gente faz isso muito bem. De trazer quem a gente é, mesmo quando a gente está escrevendo num mundo fantástico secundário, mesmo quando a gente está escrevendo num mundo que meio que é o nosso mundo, mas a gente não deixa nada muito explícito onde fica, como é que é. Eu sinto que a gente consegue fazer muito bem isso. A própria Carol Kiovato também, né, com Porém Bruxa com Árvore, trazendo muito, tipo, vamos pegar essas influências todas e vamos brasileirar. Eu acho que a gente faz isso muito bem. Sobre melhorar, eu acho que, falando assim, um pouco mais para como mercado, eu acho que é um pouco menos autores específicos, eu acho que a gente ainda tem um tanto da vontade da publicação maior que a vontade do trabalho no texto. Eu sinto que às vezes o pessoal tá mais pilhado, e eu entendo a pilha, mas tá mais pilhado no onde é que eu vou publicar, no eu vou criar uma revista, do que em eu vou fazer um curso, do que em eu vou fazer minha pesquisa, né? E eu sinto que isso é algo que no longo prazo, as pessoas vão se profissionalizando, porque tu começa a escrever aqui, tu começa a ganhar alguns seguidores ou alguma coisa assim, e daqui a pouco, quando tu vê, tu tem uma oportunidade um pouco maior, e em geral isso vai te incentivar a talvez trabalhar mais o teu texto. Mas eu sinto que a gente ainda tem uma imagem, tipo, do o autor, né, como essa pessoa, meu Deus, é o autor, e aí tu quer ser o autor. E eu olho e eu penso, tipo, nossa, mas ninguém do rolê é assim. Tipo, ninguém é o autor, sabe? Tipo, tu pode sentar pra almoçar no restaurante árabe com a Carol Kiovato e passar 3 horas conversando, e é isso, e ela não vai agir como a autora, sabe? A gente tem um pouco uma visão, assim, de o autor, e daí eu quero ser o autor, quando, tipo, cara, trabalha no teu texto. Trabalha no que tu tá fazendo, e não só, às vezes, numa ideia de plot ou numa ideia de personagem, mas reescreve. Escreve e reescreve. A Jarid Arraes tem falado bastante disso, inclusive outra maravilhosa, recomendadíssima. Ela tem falado bastante disso no Instagram, chamando assim essa coisa até de cursos que prometem não vamos trabalhar o teu texto, mas sim tenha o seu livro publicado em 6 meses, tenha o seu livro pronto em 3 meses. E não é assim, tipo, eu não levei muito para escrever o Dado Selvagem, tá? Eu escrevi ele relativamente rápido. Comecei a escrever ele em janeiro e eu entreguei ele assim, ó, Cassaro, tá acabado no início de setembro. Porém, eu moro com meu companheiro e ele estava fazendo um trabalho de leitura crítica comigo. Então, sempre que eu escrevia, eu passava para ele ler antes de passar para o Cassaro. E aí ele me dava um retorno. Teve cena de tipo 5.000 palavras que joguei fora. Reescreve, assim, ó, não dá nem para reescrever com base, não. Reescreve, reescreve. E aí tu vai tendo um trabalho. E daí, claro, eu passava pro Cassaro. O Cassaro é um querido, então ele tinha, em geral, já poucos apontamentos, mas tinha um processo de eu ir reescrevendo durante a coisa toda, assim, tipo, não foi um livro que eu escrevi inteiro e entreguei de uma versão só. Eu tenho um arquivo de Word só de descarte
com, tipo assim, 50 páginas de descarte de coisas que eu mesma, antes de mandar pro Cassaro, né, tanto eu relendo quanto meu companheiro, a gente ficava, não, isso aqui dá pra tirar, né, isso aqui dá pra tirar, ou isso aqui dá pra reescrever, e daí, beleza, tu não precisa jogar fora, né, dar aquele delete, mas vai jogando em outro documento. Se tu sentir que não, mas tinha algo ali naquele que eu gostei que estava faltando, tu tem ele de referência, mas tu tem que trabalhar o teu texto. Dificilmente, eu digito muito mal também, então, então tem isso, mas dificilmente uma coisa que eu escrevo, assim, de uma vez só, eu vou conseguir fazer qualquer coisa com ela, basicamente. Agora a gente vai falar de Dado Selvagem, que é realmente uma parada do qual eu queria muito falar com você desde que eu li esse livro e desde que eu publiquei a minha resenha. Para quem não conhece, eu vou só dar uma breve resenha, uma breve sinopsezinha, não resenha, na verdade, sinopse, que é a mesma que tá no vídeo que eu fiz, que assim, na história a gente acompanha Theo, um morador de um pequeno povoado, que está sendo treinado pela irmã dele, Brice, para se tornar um caçador contra a vontade dele. Algumas coisas misteriosas começam a acontecer neste vilarejo e o Theo, a Brice e uma clériga muito diferente chamada Hit e alguns coleguinhas do vilarejo, eles começam a investigar esses acontecimentos zoados que estão rolando aí. E tem algo que eu acho muito foda no livro, é que você tá falando de pessoas normais, assim, dentro de um setup de fantasia, mas são pessoas normais, não é o herói épico lutando contra o dragão que vai engolir o universo, sabe? Não é uma coisa, sabe? Pô, é uma coisa, entre aspas, contida, mas ao mesmo tempo você consegue passar pra gente o senso de perigo, de importância, sabe, de tensão. Então eu acho que pelo menos que existe um balanceamento muito bom entre o cotidiano, você tem várias cenas que são do cotidiano, e ao mesmo tempo de ação, épico, coisas acontecendo muito doidas, e sabe, aquele negócio. Como escreve isso? Como você escreve algo que balanceia tão bem o chá da tarde com vamos brigar com monstros gigantescos e o deus do caos, e sei lá. Como isso acontece? Eu gosto que é literalmente o chá da tarde. Pra quem não leu, é literalmente o chá da tarde. Eu acho que uma coisa que me preocupa várias vezes quando eu tô escrevendo uma coisa, pensando uma coisa longa, e eu nunca tinha escrito um romance antes de Dado Selvagem, né? Meu primeiro romance. Era em conectar as cenas, pensar como é que elas iam, como é que eu passava de uma para outra e garantir que eu ia ter alguma coisa acontecendo interessante, obviamente com relativa frequência até, né? Um fã juvenil, a gente sabe que tem que chamar bastante, mas eu não queria perder os momentos de conexão entre os personagens. Porque eu, sendo muito honesta aqui, eu acho que é parte da minha escrita que eu consigo elaborar melhor. Entre diálogos entre os personagens, as relações interpessoais. Acho que eu consigo trabalhar a personagem até com um pouco mais de tranquilidade do que eu tenho para fazer uma luta, por exemplo. A cena que eu falei de 5.000 palavras foi fora, era uma luta. Era uma batalha. A batalha é mais difícil para mim. Então, acabava sendo um jeito de eu garantir que aqueles personagens não estavam sendo só jogados de um lado para o outro e demonstrar bem fortemente essa questão, porque Dado Selvagem é um livro que fala bastante sobre família, na verdade. Né? Ele tem uma configuração familiar de 2 órfãos, uma pessoa que acaba criando um irmão mais novo, sendo que ela mesma ainda não tem idade, né? Deveria estar também na escola, deveria estar fazendo outras coisas, e esse irmão mais novo que é criado de um jeito meio protegido, meio isolado, e enfim, tentar trabalhar essas questões. E para mim é muito estranho pensar nisso sem pensar em, tipo, tá, vamos sentar junto, vamos conversar. Como é que é isso aqui? Ele vai bater a porta para ir pro quarto, eles vão sentar e vão dividir um chá, o que vai estar acontecendo? Como é que essa relação deles acontece? Não é só na rua, inclusive não é quase nada na rua, porque eles têm esse certo isolamento em relação ao resto do vilarejo.
Então, pra mim era importante trazer esses momentinhos, e também porque eu acho que eles são momentinhos de conforto. Eu gosto muito do momento no JRPG que a galera senta em volta da fogueira, sabe? Eu joguei muito, muito da série Tales of. Hoje em dia faz alguns anos que eu não jogo mais nada, mas uma coisa que eu gostava muito era de como, tu tá andando em algum lugar e daqui a pouco aparece, tipo, os balõezinhos de dois personagens que estão tendo uma conversinha. E é uma conversa boba, uma conversa sobre, tipo, sei lá, o casaco, ou o cabelo, ou alguma perguntinha que pudesse até ser meio sobre o espaço, tipo, de onde tu veio? Mas em uma coisa mais leve e mais, tipo, criando relações entre essas pessoas enquanto pessoas, e não só desses personagens enquanto engrenagens que estão movendo uma história e tem que chegar até ponto X. E aí eu acho que acaba sendo um bom ponto de entrada pra gente ter essas cenas mais caseiras, assim, né? Eu acho que, como a ideia é daqui pra frente eles estarem um pouco mais longe de casa, isso vai se transformar um pouquinho. Mas sem perder esses momentos, assim, de ternura, de conexão entre eles mesmo. Bom, eu queria também falar com você. A gente falou disso um pouquinho agora mais cedo, mas eu preciso trazer isso de volta, que é a sua experiência como professora. Você faz um negócio que eu acho maneiro, que você escreve o adolescente mais verossímil possível, que é enjoado na medida certa, ele é meio inconsequente na medida certa, ele é meio impulsivo na medida certa. Tem horas que eu fico com raiva do Theo, assim, às vezes a Brice me dá uma raivinha às vezes também, mas você vê como, tipo, é momento, sabe? Tipo, daqui a pouco a relação deles é fofa de novo, é bacana de novo. O Theo, tipo, entra, ele tem um relacionamento meio estranho com o Kai, por exemplo. E esses são comportamentos que adolescentes normais têm, sabe? Às vezes eles são muito precipitados pra julgar, enfim, esses equívocos que fazem parte do aprendizado, do crescimento do adolescente. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele adolescente enjoado, você deixa de gostar do personagem, você gosta do personagem. Porque tem essa às vezes eu sinto que em algumas mídias se coloca um adolescente que é só chato mesmo. E não é o caso, sabe? Não são só chatos, são chatos na medida certa. Quanto dessa sua experiência de ter lidado com adolescentes, educando eles, ensinando eles, se transmite para a construção dos seus personagens adolescentes? Bastante. Porque é isso, a gente tem, além do Theo, da Brice e da Hit, a gente tem mais dois personagens que são relativamente importantes, que são a Aerie e o Kai. E eu quis ter, assim, personagem pra todos os gostos. Então, tem gente que adora a Aerie, tem gente que acha a Aerie meio chata. Tem gente que adora a Hit faz muito sucesso. Tem gente que fica tipo, ela é querida só. Tem gente que adora a Brice faz muito sucesso entre a galera 30 a mais. Mais responsável. Mas tu vai tendo, assim, diferentes pessoas que vão gostando dos personagens por motivos diferentes. E eu acho que é exatamente nessa linha de, ok, o que são linhas de comportamento que eu vi recorrentemente nesses adolescentes, sabe? Sim. É a pessoa que é bem mais ativa, bem mais falante, é a pessoa que, tipo, não, eu quero ser responsável, daí tu fica meio tipo, ai, amiga, você tem 15 anos, relaxa. Vai tendo essas personalidades diferentes, assim. E eu quis muito, como eu comentei, tipo, eu passei por uma adolescência que, tipo, não quero voltar de forma alguma. E daí, trabalhando com adolescentes, eu fui entendendo um pouco melhor que, tipo, ok, todo mundo tá num processo meio de loucura, todo mundo tá em um momento que tudo parece que é muito mais importante do que realmente é. E tu vai chegar pro adolescente e falar isso, né? Tipo, ai, olha só, essa coisa que tá super importante pra ti agora, essa festa que tu não pode ir, daqui a um ano tu não vai lembrar. Porque tanto faz se vai lembrar ou não. O que importa é que naquele momento tá muito presente. Então eu queria trazer um pouco disso, sem de forma alguma diminuir essas questões, mas colocando elas um pouco em perspectiva e principalmente trazendo aprendizado, assim, trazendo, tipo, olha só, as pessoas estão aprendendo coisas, as pessoas estão mudando, estão entendendo o mundo. Eles moram num vilarejinho cu de mundo, Sim. sabe? Tem
6 adolescentes no vilarejo inteiro. 6. É muito pouco espaço, eles não conhecem muito do mundo. Então eu acho que tá bem eles cometerem erros e terem ideias erradas de como as coisas funcionam, desde que eles aprendam, né? Eu comentei que eu comecei mais a ler fantasia com Harry Potter, e o Harry é uma criatura que nunca aprende nada. Ele tá sempre certo, mesmo quando ele é babaca, ele é certo. Quando ele é escroto com alguém, aquela pessoa merece. E eu queria trazer um pouco outra perspectiva, de que, olha, eu lembro de ver um aluno meu, que devia estar com tipo 8, 9 anos, falando alguma coisa de um seriado que ele gostava, e daí ele falou alguma coisa, eu não lembro, eu acho que era o seriado do Flash, aquele que tinha mais antiguinho, que tinha o Arrow e tinha o Flash e tal. E ele falou alguma coisa, eu falei, nossa, mas isso que ele fez não é tão legal, né? E ele falou, não, mas ele tá certo, né? Porque ele é o protagonista, ele tá certo, ele é o herói, ele não nem falou protagonista. Ele é o herói, então ele tá certo, se ele tá batendo em alguém, não sei o quê. E eu fiquei meio tipo, essa é uma ideia que a gente coloca com muita frequência de que se a história tá focada nessa pessoa, é porque ela tá certa. E daí, óbvio que a gente tem narradores que não dá pra confiar, né? A gente tem toda uma outra gama de possibilidades trabalhando isso na literatura adulta. Mas na literatura infanto-juvenil, é um pouco mais difícil. Na literatura infanto-juvenil, em geral, quem tá certo e quem tá errado. E eu acho que é uma visão, enfim, maniqueísta, que subestima também um tanto do que as crianças entendem e conseguem perceber. Por isso, se tu pega uma criança e tu explica, não, mas essa atitude aqui é errada. Ah, mas ele é o herói. Mas e se fosse o vilão fazendo a mesma coisa? Tu não ia achar ruim? E eles entendem. Não é, tipo, não precisa nem falar tão condescendente quanto eu falei. Dá pra conversar de boas com as crianças. É perfeitamente compreensível pra eles essa ideia de alguém que, tipo, tá errado e aprende, né? Eu acho que isso era, pra mim, enquanto pessoa, assim, importante de colocar numa história que eu tava criando. Uma coisa que você faz muito foda nesse livro é você balanceia, como você já falou, muito bem entre momentos de diálogo, momentos de ação, momentos de contextualização, onde tipo, você começa a entender aquele mundo, você entende um pouco mais de algumas coisas, por exemplo, do universo de própria Tormenta, por exemplo. Mas eu preciso daí fazer uma coisa que eu até achei curioso você ter falado da sua dificuldade, porque eu falo constantemente no canal sobre como eu acho que escritores, muitos deles, não vou citar nomes, mas muitos deles, têm muito problema para escrever cena de ação. Eu leio muita cena de ação que eu não gosto. O livro pode ser foda, mas a cena de ação é ruim. E eu tenho muita dificuldade. E esse não é o caso com o Dado Selvagem. As suas cenas de ação são muito legais, tipo, são muito legais mesmo, tipo, são uma das melhores, assim, que eu já li. Eu conversei semana passada com o Fábio Cabral, e os livros dele também acho que fazem... Outro maravilhoso! Eu li o Fábio Cabral e O Sopro dos Deuses, que é o último livro dele agora. As cenas de ação são muito foda. E Dado Selvagem, cara, tá, pra mim, provavelmente, nesse quesito, ação, é um dos melhores pra mim. E eu acho que você faz de uma forma que é visualmente fácil da nossa cabeça criar, construir o que tá acontecendo. Você segue uns formatos que eu gosto muito, que eu acho me lembra muito, e a gente já conversou do seu gosto por JRPG, de como é gradativo, como começa a primeira luta é um pouco mais introdutória, e as segundas começam a ficar um pouco mais complexas, como os personagens começam a aprender a não só interagir um com o outro, mas a fazer coisas diferentes, são criativas ao mesmo tempo. E eu preciso, tipo, achei interessante você me falar que é uma dificuldade, que você é muito bom em criar personagens e tudo mais, e eu concordo, mas eu achei essa cena de batalha muito foda, muito diferente. E eu queria saber como foi justamente esse processo de criar as cenas de batalhas, porque eu acho que outros autores precisam ouvir esse dali, e de novo, não tô querendo falar mal de ninguém, não vou falar, mas, cara, eu acho que esse é um ponto de contenda muito grande, assim, eu acho que eu tenho muita cena de batalha que me cansa de ler, que eu... Cara, o que tá acontecendo? O que eu tenho essa dificuldade, não foi o seu caso, até, tipo, cara, eu acho que eu nunca vou esquecer, porque na verdade são todas, são muito fodas, mas aquela dos bichos trocados na floresta, não é nenhum spoiler, assim, é uma das cenas mais divertidas, porque ao mesmo tempo que
eu sinto que era uma cena bacana para eles irem aprendendo os seus negócios, porque não necessariamente se sentia muito risco, propriamente, porque eram bichinhos trocados, era uma coisa, mas era... eu entendi a ação, eu entendi o movimento, eu entendi o Theo, um personagem muito inteligente, então ele bola coisas bacanas. Enfim, todo o processo das lutas, no geral, são muito legais. Como você faz isso? Como você é alguém que aparentemente não se sente tão confiante em escrever cena de batalha, conseguiu executar essa proeza tão bem? É assim, tu escreve, aí tu dá pra alguém ler, a pessoa diz, aí tu deleta e faz de novo. Não, mas eu tenho técnicas, algumas coisas que me ajudaram bastante. A primeira foi fazer um sistema de código de cores do que eu tava escrevendo. Então, conforme eu ia escrevendo um parágrafo, 2 parágrafos, eu ia marcando com cores diferentes, tipos diferentes de ação. Então, azul era movimento, verde era defesa, laranja era um ataque dos personagens contra, né, os oponentes, e vermelho um ataque dos oponentes contra os personagens. Por quê? Porque assim eu conseguia visualizar se as coisas estavam acontecendo numa ordem que estava legal, que estava fazendo sentido. Garantir também, né, que as coisas estavam mais em voz ativa do que em voz passiva. Porque se tu faz assim, fulano foi golpeado, menos interessante. Mas se o touro atacou, voz ativa, mais interessante. Então, tipo, voltar para garantir que os ataques estavam em voz ativa e garantir que as coisas estavam nessa ordem mais interessante de o ataque e depois a defesa. A gente tem, às vezes, o costume de falar, daí o fulano defendeu de uma espadada. Só que se ele defendeu na espadada, o foco tá nele, na defesa, não na espadada. Então, o risco tá menor naquela ação, porque a gente já sabe que a espadada foi defendida. A espada vem depois da defesa. Então eu tava tentando, se eu né, ok, escrevi aqui, marquei, daí eu vi que tá em azul o defendeu e depois tá em vermelho a espadada ou a chifrada. Dado Selvagem tem batalhas especiais, gente. Tem. Ou sei lá, um coice da ovelha. Então eu ia vendo isso e pensando, isso aqui tem que inverter essa ordem não tá tão legal, não tá chamando, não tá botando o risco em evidência e tá deixando, né, fazer parecer muito fácil. Uma dificuldade muito grande que eu tenho é fazer os personagens passarem trabalho. Eu não quero, eu adoro eles são um grupo de crianças fofas. Eu só quero que eles fiquem felizes. Se eu pudesse, eu mandava direto pra eles um saco de moedas de ouro, eles nunca mais precisam fazer nada na vida. Mas eles têm que passar trabalho, porque senão não tem história. Então, uma das coisas que meu companheiro mais falava era: eles têm que se fuder mais. Muito bom. Então, eu tinha que passar essas sensações de risco e de perigo, porque eles são adolescentes, quase todo mundo começa nível 0, né? Breeze e Hit começam já nível 1, já tem classe, basicamente, dentro do contexto de RPG. Quando tu vai jogar, tu sempre começa com um personagem nível 1, e aqui o Theo, por exemplo, é nível 0, né? Tipo, o que o Theo é? Aí ele tá treinando, ela tá chegando ali no nível 1 também. A gente tem, né, o Kai, a gente vai descobrindo aos poucos o que será que ele consegue fazer, qual é o nível. Então, eu sinto que eu precisava que, mesmo coisas que são meio bobas, e nem tão bobas, né? Porque um touro vindo na tua direção para te dar uma chifrada, isso é letal. Mas mesmo que fosse, tipo, a gente tá brigando com bichinhos ou alguma coisa um pouco mais leve, antes de chegar nos monstros mesmo, eu precisava mostrar que eles estavam se esforçando para aquilo acontecer. Não dá para ser muito fácil. Também não pode ser difícil demais e daí ficar meio ridículo e ser só um Deus Ex Machina eles ganharem, mas não dá para ser muito fácil. Só que para não ser muito fácil, a estrutura do texto tem que estar passando essas dificuldades. Se eu faço muita voz passiva, se eu faço muito
muita inversão, né, da ordem das coisas, tu vai perdendo um tanto do efeito. E eu tentei fazer as cenas de luta durarem o menos possível. Apesar delas não serem curtas, de realmente ter cenas, a terceira e a final são, tipo, a final tem 6, 7 mil palavras, tipo, é uma cena comprida, mas é o menor que eu conseguia. O mais enxugado, para eu não ter, no meio da luta, ataques que não fossem significativos. E aí, para isso, eu rolei dados. Eu tenho a benção de estar trabalhando com um sistema de RPG. Então, eu tenho as fichas dos personagens, eu sei quanto de dano eles dão, eu rolo o dado e se errou o ataque, errou o ataque. E é um jeito muito gostoso para mim de saber que vai estar, tipo, verossímil, sabe? Eu não tô escolhendo qual é o ataque mais estrategicamente legal pra pessoa errar e acertar. Não, eu tô tendo que lidar com o que os dados estão me dando. É tematicamente interessante pro livro, porque ele é do Deus do Caos do Aleatório. Então, pra mim, acabou sendo bom, assim, tipo, ok, eu sei quantos ataques acertaram, eu sei quanto dano esses ataques dão, então eu tenho uma noção de quanto tempo essa luta pode ou não durar, com base nisso, sabendo quanto HP tem o monstro, enfim. Eu acho que foram coisas que me ajudaram bastante. E você, agora, queria aproveitar que você falou de RPG, de Tormenta, do caramba. Por quê? Este livro, pessoal, para quem tá vendo e ouvindo, tô segurando aqui o Dado Selvagem. O Dado Selvagem é um livro que faz parte desse universo de Tormenta. Eu falei disso já no meu vídeo falando do Dado Selvagem, mas eu gosto dessa ênfase. É um livro que você não precisa de ter conhecimento nenhum sobre Tormenta. Inclusive, eu não tinha. Eu sou um cabaço, porque eu sou fã de RPG de mesa, mas eu nunca joguei, porque eu não conheço gente que joga aqui perto de mim. Então nunca joguei. Mas eu tenho o Tormenta 20, tá ali na minha estante. Eu tenho um monte de livros de D&D, eu gosto de ler. Pô, me amarro em abrir eles, ficar vendo, acho do caralho. Mas eu nunca joguei. Então, assim, mas eu não sabia da lore de Tormenta, por exemplo. Eu não comprei nenhum dos livros da Karen, por exemplo. Nunca li nada. Então, não precisa, tá, gente? Não precisa saber de nada. Inclusive, eu acho que essa é uma, se não a melhor porta de entrada. Porque eu, que não sabia de nada, eu entrei e eu acho que o livro, ao mesmo tempo que ele se sustenta isolado, tipo, você não precisa saber necessariamente nada, ele te instiga de que há mais coisas, de forma tranquila, sem você ficar boiando. Então, se você termina de ler o livro, você se interessa, acho que tem como você continuar a partir daqui. O que me leva à minha pergunta. A pessoa leu Dado Selvagem, se amarrou, falou, caraca, que foda o universo de Tormenta. Qual livro eles deveriam ler em seguida, cara? Tenho 3 respostas. Depende um pouco do tipo de leitura que a pessoa gosta, mas assim, quer seguir numa linha ainda, dados, né, mais infanto-juvenil, mais parecido com Dado Selvagem, tem o Torres de Venda, do João Vitor. Muito legal, eu terminei de ler, tipo, semana passada ou retrasada. Ele puxa mais do Lorde Tormenta do que o Dado Selvagem, porque ele se passa em mais lugares diferentes, tem mais ação, assim, é um livro mais corridão, mas é um livro bem legal também, e que, como ele puxa mais do Lorde Tormenta, puxa mais dos deuses, vai falar, né, vai ter, assim, tu abre o livro já dá de cara com 2 deusas conversando, então ele puxa um pouco mais, se quer conhecer um tanto por aí, ainda nessa leveza, gosta de umas piadas ruins, umas piada de tio, assim, Torres de Winla. Porém, nem todo mundo vai querer ficar só nisso. E aí, assim, a gente tem O Flecha de Fogo, que é o livro mais recente de Tormenta do Leonel Caldela, que foi por muito tempo o escritor de Tormenta, até a Karen chegar. E o Flecha de Fogo é um épico, assim. Ele tem essa vibe mais épica, mas ele é um livro que, pra quem já gosta, sei lá, eu gosto de D&D, por exemplo. E aí eu quero conhecer Tormenta, mas não sei, muita gente do D&D tinha preconceito com Tormenta, por Tormenta ser um pouco mais galhofa ou alguma coisa assim. Então eu quero ler uma coisa muito séria. Flecha de Fogo. E o Flecha de Fogo, ele vai trazer algo bem interessante que alguns sistemas
fora do Brasil estão tentando lidar com isso, e eu acho que não lidaram tão bem quanto Flecha de Fogo, que é, a gente sabe que muitos desses RPGs de alta fantasia medieval, eles têm personagens, raças inteiras, né, que são estereótipos racistas, ou que tem, né, racismo incrustado neles de alguma forma. A gente tem muita essa ideia do bárbaro, etc. A gente consegue hoje em dia pensar e atualizar algumas dessas noções e dizer, olha, gente está tentando separar um pouco aqui, a gente está tentando, né, vamos não pensar no bárbaro como alguém primitivo, mas vamos pensar assim como alguém que tem uma conexão diferente, está tentando ressignificar várias dessas coisas. E existe essa questão das raças goblinoides, né, que são, ali vem muito do Tolkien mesmo, e que a gente tem essa galera que tá lá basicamente pra herói branco, cis hétero, na armadura prateada, brilhosa, matar. E o Leonel vai pegar essa galera e vai dizer, vamos olhar o lado deles? Só que ele não diz assim, vamos olhar o lado deles. Ele te arrasta pra lá e ele te mostra esses povos com culturas próprias que não são, eu vou copiar uma cultura indígena que eu li uma vez, que é um erro muito comum. Eu tô criando um mundo de fantasia, então eu vou ler um pouquinho sobre algum povo indígena aqui, sobre algum povo do centro da África ali, e eu vou fazer um baseado aqui, um baseado ali. E o Leonel ficou tipo, não, a gente vai pensar numa cultura para esses povos, a gente vai realmente imaginar essas vidas aqui. E é um livrão, né? Um tijolo, livro que, além de ler, também pode usar para matar alguém, mas porque é pesado. Mas, eu precisei explicar. Mas, se eu tivesse com o meu aqui, entender. É um livrão, mas que super vale a pena a leitura, assim. Ele é um livro mais longo, mas muito, muito legal. Muito épico e muito interessante nesse sentido. E a minha terceira resposta é o Deusa do Labirinto, da Karen. É um livro que também vai pegar, tipo, tanto o Flecha de Fogo quanto o Deusa do Labirinto são livros que mudam o mundo. Eles são livros que entram na lore de Tormenta como eventos, né, muito grandes. O meu livro também é canônico dentro do universo de Tormenta, mas ele mudou a cidadezinha do Theo. Tipo, a ideia não é ter essa grandiosidade. E a Karen traz uma vibe até um pouquinho Game of Thrones para algumas coisas, e vai pensar, dando uma jogada meio rápida, a gente tem uma deusa dos elfos que tá desaparecida. E aí a gente tem elfos que estão escravizados. E a gente tem uma elfa que decide, tipo, se ninguém faz nada, eu vou fazer. E aí é uma história bem pegada, foi inclusive finalista do Jabuti, muito legal, assim, é bem envolvente, e a Flecha de Fogo e das do Labirinto se conversam um tanto, porque os dois lidam com essa coisa do lugar do elfo na alta fantasia, onde é que fica, o que que é, por que que a gente acha que o elfo é essa criatura superior, a gente sabe por causa do Tolkien, mas vamos repensar isso e vamos tentar entender isso de uma outra forma e vamos ver o que tipo, onde é que estão esses elfos no mundo de Tormenta que não é nesse lugar dessa superioridade. E acho que a Karen faz um trabalho bem legal, assim, de personagem, de plot também, mas bastante personagem com a Gwen. E não precisa ter lido o Joia da Alma para ler, o Deusa. Então, isso é uma coisa legal de falar. Eles são livros que têm os mesmos personagens, e um é depois do outro, mas tu não precisa ler o Joia da Alma para ler o Deus do Labirinto. E o Deus do Labirinto também é um livrão, assim, desses, né? Olha só, tá faltando um tijolo aqui na minha obra, Deus do Labirinto. Mas que lida com várias questões de jeito bem legal também. Eu recomendo esses três. É tipo, choose your adventure, assim. Não, perfeito. É bom que tem alternativa, porque eu imagino que muitas pessoas vão sair do Dado Selvagem com essa instiga. Eu acho que, pelo menos no meu caso, assim, eu, como te disse, não sabia nada do mundo. E eu quero continuar, eu quero mesmo, já até... Eu conversei com o João Vitor já, eu quero entrevistar ele, mas eu não li ainda a Torre de Wayland, não tenho o livro ainda.
Eu quero ler primeiro, pra depois conversar com ele, mas eu quero chamar, porque também, como eu sei que segue essa pegada do Dado Selvagem, tô interessado. Eu queria te perguntar uma parada que não tava nas minhas perguntas, mas que me veio à mente. Enfim. Que assim, Bora. eu vejo que tem muito uma questão. Eu acho que é mais recente, pensando pelo menos no surgimento dos RPG de mesa, e a gente talvez está vendo as consequências disso agora. Que eu tenho visto essa tendência de muito criador, muito diretor de filme, roteirista, escritor de livro. Muitas dessas pessoas têm na sua história uma relação com o jogo de RPG de mesa. Né? E muitas delas argumentam de como o RPG de mesa meio que foi um aprendizado sobre criar histórias e tudo mais. Você tem essa relação também com o RPG de mesa? Para você, existe uma relação de aprender a contar coisas também? Porque o cara, muito criador de conteúdo que eu conheço, de escritor que eu conheço, parece que tem sido essa tendência. Eu jogava muito D&D, eu jogava muito RPG de mesa, não sei o que. Eu fico pensando. Eu jogo muito RPG. Eu jogo RPG toda semana. Você posta stories de RPG direto, assim. Eu tô sempre jogando RPG. E eu passei uns aninhos sem jogar, mas eu comecei a jogar no fim da adolescência. E eu acho que uma coisa que o RPG ajuda muito é a tu entender o lugar de cada coisa na história, sabe? Porque é um processo colaborativo. Então tu não tá só aprendendo a contar uma história, mas tá aprendendo a contar uma história junto com outras pessoas. E entender quando é que é hora de talvez o fulano ter um pouco mais do foco, a gente vai trabalhar em cima da história do fulano, e depois talvez a gente trabalhe um pouco outra história também, e depois vai ser outra história, e a gente vai indo construindo isso junto, assim, colaborativo, que acho que definitivamente ajuda bastante se tu tá escrevendo algo que tem mais personagens, pra tu também pensar em, tipo, encontrar um pouco esse equilíbrio, né, de ter todo personagem realmente ser uma pessoa e não só alguém que tá ali em volta do teu protagonista. Mas eu acho que, por uma via um pouquinho diferente, ajuda muito a gente a ser mais tranquilo com o processo de edição. No RPG, o dado vai fazer coisas, os teus companheiros vão fazer coisas que tu não faria e que tu acha ruim e que tu fica pensando, puta que pariu, como é que eu vou sair dessa agora? E eu acho que é muito bom tu aprender a ter essa flexibilidade de que, assim, é isso, é pra aí que a história foi. Por mim, a gente não tinha entrado no castelo, a gente tinha antes ido lá no mato ver não sei o que da floresta. Mas a gente veio pra porra do castelo e agora eu vou ter que lidar com isso. E eu acho que é uma coisa meio legal de tu aprender assim, quando a gente tá escrevendo. Gente, às vezes alguém vai chegar e vai dizer: essa cena que tu gosta muito. Não. E tem que aprender, e aprender a colaborar, aprender a levar a história, a ser flexível, levar a história para lugares que tu não tava pensando em levar. Porque é o que vai ser mais legal pra história, mesmo que talvez seja, tipo, um pouco menos legal pra ti, pareça menos legal pra ti naquele momento. Eu odeio escrever meus personagens, tipo, apanhando. Eu odeio escrever eles apanhando. Eles são muito fofos pra isso. Mas eu preciso. Eu não sei como é que. Sobre os seus personagens, eu acho isso interessante. Eu acho que RPG talvez deve ser uma ferramenta maravilhosa para aprender. Que eu aprendi, eu gosto muito de RPG digital, né? No caso, porque. Né, e eu acho que eu sou ruim de criar coisas que não sou eu. Porque eu sempre me vejo, quando eu tenho um jogo de RPG onde você tem escolha, você cria seu personagem, eu vejo que no final, meio que sem querer, eu fiz eu de novo ali, sabe? E as escolhas que o personagem está tomando são as que eu faria. Eu vejo às vezes o pessoal falando de que, não, esse personagem meu aqui vai ser assim, assim, assado. Eu não consigo fazer isso. Eu talvez precisaria praticar, mas eu não tenho esse negócio. Então, e eu sinto que pra escrita eu faria a mesma bosta. Eu ia sempre reproduzir eu. Todo protagonista ia ser eu. Assim, porque eu não sei, tipo, e não é seu caso, porque seus personagens, eles são muito diferentes. Um do outro, caralho, são, tipo, mundos diferentes, assim, um do outro. São. Até nos maneirismos. Me chama muito a atenção no Dado Selvagem. Em particular, eu acho que dois personagens me chamaram a atenção, porque todos eles têm essas diferenças, mas. A Hit, primeiro com os trocadilhos dela, tipo, a Esquilossora até hoje é uma das minhas coisas favoritas de falar, eu acho maravilhoso. E é o Ferreiro, né?
que começa devagar toda hora, começa a falar, e ele fica nervoso e começa a falar nada com nada, e eu falo, cara, eu conheço tanta gente assim, mas eu não conseguiria reproduzir isso, sabe, se fosse minha criatividade. Então, essa sua capacidade de desenvolver personagens tão diferentes, cara, é muito... Mas, e aí que vem a questão. O Fábio Cabral, ele conversando comigo, ele falou que todo personagem é uma extensão dele. Todos. Aí ele falou, quando é mulher, quando é homem, quando é X, quando é Y, quando é velho, quando é criança, todos é uma extensão dele. Pô, mas as extensões de vocês são maiores que a minha, velho. Não é possível, porque como é que você cria personagens tão opostos assim, sabe? E não necessariamente só opostos, porque acho que se fosse oposto seria fácil. Porque você pega eu e faz a versão negativa. Não, mas tipo, até nos maneirismos, sabe? Você começa a aprender. Como que faz isso, cara? Eu gosto, assim, todos os personagens de Dado Selvagem são um pouquinho eu também. O que eu gosto de fazer é pensar em uma característica minha específica e isolar ela, e a partir dela criar outras características que não são minhas e pensar meio por aí. Mas, tipo, eu gosto muito de inventar palavra. Então, eu joguei isso aí pra Hit. Aí, eu tive muito essa coisa de, ai meu Deus, crescer meio rápido, tipo, eu tenho que ser responsável, eu tenho que fazer tudo tem que estar muito certo. Então a gente joga essa pra Hit. E sempre vai ter alguma outra característica tua que tu pode botar em mais algum outro personagem. A coisa é um pouco infinita, porque tu vai fazendo combinações, tu não vai pegar alguém e pensar, agora eu vou fazer exatamente como tu falou, só o oposto. Uhum. Não, tu vai pegar alguma característica, eu pelo menos, né, não falando pelo processo Cabral, mas eu vou pegar uma característica minha e vou juntar com as outras características que vão ser inerentes desse personagem. Tipo, a Eri, ela é uma Goblin, eu tenho que juntar uma coisa minha de ser mais expansiva e não sei o que, algo que tá um pouco na hit também, e jogar pra uma Goblin. E eu jogando RPG, agora consigo respirar fundo e fazer outras coisas, mas eu gosto muito de ser quem vai e bate. Então tá lá, tá na Eri. Só que eu preciso adaptar isso com as outras características, que são que ela tem 13 anos, que ela é uma Goblin, que ela tem vários irmãos, então isso é uma questão, que ela mora num vilarejinho. E aí ia adaptando, né? Vou fazer o Kai. Pô, tem uma coisa de uma... A palavra me fugiu. Não exatamente timidez, mas, tipo, ele tem essa questão de ser mais introspectivo e de ser alguém que fica mais na dele e de ser alguém que tem uma dificuldade de realmente, tipo, pegar e falar com as pessoas que, em vários momentos da minha vida, também conversou com isso, de, né, ser alguém que tá mais isolado, quase ensimesmado, assim. Mas eu vou pegar isso e vou pensar, mas ele é um menino que é imigrante, que, né, tá lá com o pai, que trabalha, assim, meio de cidade em cidade, e a gente vai tentando construir o que eu botei de mim com o que ele tá trazendo dele pelo contexto socioeconômico, cultural, no mundo de fantasia que ele tá inserido. Você é fã de JRPG, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, e tem uma coisa que eu gosto de fazer, que a pessoa às vezes não conhece o seu trabalho, não conhece o universo de Tormenta, e eu acho interessante quando a gente consegue criar um elo entre talvez algo que essa dita pessoa goste e o seu trampo. Pensando em JRPG particularmente, que tipo de fã de JRPG você acha que se interessaria por Dado Selvagem? Tipo, jogo X, você gosta de Final Fantasy VII. Então, eu, por exemplo, eu vou falar a minha dica, porque igual, eu falei já pra você, eu li o livro inteiro ouvindo a trilha sonora de Trials of Mana. Eu gosto muito desse jogo, eu joguei ele no Super Nintendo, quando ele era Seiken Densetsu 3, no emulador, no caso do Super Nintendo, e quando lançou agora o Nintendo Switch, comprei e li ele inteiro, né, ouvindo aquela música. Eu não sei se necessariamente o jogo tem a ver com a história com a história do Dado Selvagem, mas eu achei que
a arte do jogo e a arte de capa do livro, que é maravilhosa, me remeteu muito. Então, quando eu tava lendo, eu botava a trilha sonora e eu ficava ali. Era maravilhoso, assim. Então, se você gosta, por exemplo, da estética de Trials of Mana, eu acho que Dado Selvagem possa te atrair. Existe algum outro paralelo, ou talvez paralelos que você fez do JRPG pro Dado Selvagem? Eu acho que tem a série Tales of, em geral. Eu gosto muito do Tales of the Abyss, mas vários outros são muito legais também. E um tanto por essa vibe de ter, não pela história, porque a história dos jogos de Tales em geral é bem épica zona, mas essa coisa do grupo de personagens, de ter papéis muito bem definidos, né? Tu vai jogar um Tales of e muda o jogo, mas os arquétipos de personagem estão sempre ali. Sempre vai ter o cara mais velho, o fodão, que perde os poderes no início. Tu sempre vai ter a menininha que tem algum bichinho junto com ela, que é pequenininha. Sempre vai ter uma mina um pouco mais... E nos mais recentes também faz duplinha ali de protagonistas, pode escolher. Você vai ter. Então tem essa coisa de uma party meio mais equilibrada, assim, tentando ter personalidades diferentes. E eu vou falar de um jogo que não é um JRPG, mas que eu joguei, tipo, assim, ano passado, eu acho, e que eu acho que tem muito a ver, mas eu vou precisar catar o nome porque eu consegui esquecer o nome do jogo. Tranquilo, tá em casa. E é Sea of Stars. Ah, Sea of Stars, boto fé. Pô, esse jogo é bonitaço. Eu não joguei ainda, mas eu sou doido pra jogar essa porra. Caraca, Sea of Stars é muito bonito, velho. Tipo, é muito bonito aquele jogo. Assim, E ele tem essa inspiração forte de JRPG. Então, o modelo dele, ele só não é feito no Japão, né? Mas é um modelo bem de JRPG. Eu acho que os diálogos podiam ser um pouquinho melhor. Mas ele é muito lindo. E a história, ela vai parecendo muito boboca. Aí, do nada, assim, tem uns momentos que, nossa, que eu chorei. ah, que legal. Que eu chorei mesmo. Que eu gostei muito. Mas a coisa que eu gosto bastante de JRPG é essa coisa da party. Tipo, eu gosto muito de Persona, porque eu gosto muito de ter a party diferente, poder montar minha party, fazer essa brincadeira, assim, de quem é que vai agora, como é que a gente vai fazer, e fazer estratégias diferentes. Sou muito do turno, muito do turno. Acho que você construiu em Dado Selvagem uma party, assim. Você tem pessoas com funções específicas e não só a função dela específica, mas como essa função combina com a função do outro maluco. Isso é maravilhoso. Cara, de novo, as cenas de batalha são diferentes. Parabéns. Bom, eu gosto de finalizar aqui com um meio que bate-volta, sim. Eu vou te fazer algumas perguntas bem rapidinhas. Você pode só responder, mas se você quiser justificar, pode também, porque às vezes as pessoas sentem a necessidade de justificar. Vamos lá. Um autor ou autora, vivo ou morto, com quem você gostaria de sentar para tomar um cafezinho ou um chá? Eu vou dizer a Le Guin. É a minha resposta também. Essa é a minha resposta sempre. Ela é maravilhosa. E quase todo mundo, praticamente todo mundo que eu falei, assim, que eu falei de autores brasileiros e que eu gosto muito, às vezes eu sento pra tomar um café. Então eu pensei, não, vamos ver quem é assim, ó, se vem um gênio e faz essa pergunta, vamos de Le Guin. O Castilho falou um que eu acho que também você gostaria, que é o Terry Pratchett. Ele falou. Amaria. Terry Pratchett é foda demais. Maravilhoso. Agora, um personagem da ficção com quem você gostaria de fazer isso também. Tá. Isso vai soar um pouco estranho. Porém, especificamente o Hannibal do Mads Mikkelsen. Eu sei que eu tô aqui falando de JRPG, de coisa fofa. Mas o Hannibal do Mads. Não, eu não tiro sua razão, mas realmente foi uma surpresa. Não estava preparado para essa resposta. Muito bom, muito bom. Cara, essa daí entrou pro panteão, assim, eu não vou esquecer dessa resposta, muito boa. Não, e porque eu não pensaria jamais nele. E realmente é um baita personagem e alguém não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho esse personagem melhor do que o do Anthony Hopkins. Eu acho. Eu vou dizer que eu nunca vi o Anthony Hopkins no papel.
e eu nunca vou ver. Porque eu sei que o filme é bem transfóbico e eu não sou afim de lidar com isso. Então, eu lembro quando eu assisti Silêncio dos Inocentes e na época eu vi muito criança, porque meu pai é doido, e a gente assistiu. E eu demorei. Depois que eu cresci, eu não entendi a fissura das pessoas com o personagem do Hannibal. Não acho que ele é um personagem ruim, só que eu não entendi porque, por exemplo, comparavam ele com Darth Vader. E eu entendo por que Darth Vader é Darth Vader, de épico, de pô, uma figura tão. Eu não entendi porque. Eu acho que mais do que pelo personagem em si, é porque o que ele faz é meio que barbaridade, assim. Isso marca. Mas eu acho que é mais por isso. Particularmente, acho que o Mads Mikkelsen fez muito pelo personagem, assim. Ficou um personagem bom. E ele como ator é foda também, então não tem o que falar. Ele é incrível. Ele é foda e, pô, cara, eu queria envelhecer igual a ele, assim, ficar bonitão desse jeito. Era meu sonho, assim, envelhecer daquele jeito. Enfim, vamos esquecer um pouco a beleza do Mads Mikkelsen, porque é difícil, mas vamos. Bom, qual universo da ficção você gostaria de viver? The Expanse. Nossa! Baita resposta. Muito bom. Eu joguei esses dias Delta Green, não. Eu joguei esses dias Mothership, que é um RPG de horror espacial e tal. Uma vibe meio Alien, e a gente. É um sistema que vem com pouco cenário. A ideia é que a gente possa ir criando e fazendo coisa pra ser um jogo rápido, assim. Tu começa a jogar, não precisa saber de muita coisa. E a gente foi. Tudo que a gente ia vendo, que a gente ia criando, a gente não tá criando, a gente tá só trazendo The Expanse aqui, na real. Tipo, eu fiz um personagem que era. O nome dele era Luigi, obviamente. Ele era lindo de morrer, ele era um hacker que tirava dinheiro das corporations para distribuir dinheiro. Gostei dele. Né, inspirado no nosso querido Luiz Mangione. Lindão. E a gente foi vendo, tipo, não, na real eu sou Beta Loda, é isso aí. Bom, vamos lá. Senhor dos Anéis ou Nárnia? Senhor dos Anéis. Às vezes você vai ter opções onde as duas são meio ruins pra você, se você, né, tá. Vamos lá. Star Trek ou Doctor Who? Star Trek sempre. Star Wars ou Duna? Eu não li Duna, mas eu gostei muito mais dos filmes de Duna do que de qualquer coisa que eu vi de Star Trek nos últimos 15 anos. Então eu vou de Duna. É disso, de Star Wars. Então, eu tô contigo, mas eu gosto muito de Andor. Andor, pra mim, é uma das coisas, não sei se você assistiu Andor. Eu não vi Andor, porque eu tomei um fartão de Star Wars. Não boto fé. Mas assim, se um dia você tiver tempo sobrando, que nem todo mundo tem, quase nunca, assiste Andor. Andor é legal. Andor tá um pouco no meu radar. É só que eu vi um pouco de Mandalorian e eu não gostei. Não, mas é porque assim, realmente, nada a ver uma coisa com a outra no sentido, porque assim, Mandalorian, cara, a galera vai ficar puta comigo, mas assim, Mandalorian é ruim. Mandalorian foi feito pra vender produto. É pra isso que Mandalorian serve. Não tem personalidade, não tem nada. É só, tipo. O primeiro episódio é meio faroeste, aí você acha, porra, vai ser legal, mas depois é só a mesma coisa. É chato, eu não gosto. Mas Andor porra, eu acho do caralho. Mas no seu tempo. Assim. Alien ou Predador? Alien, sempre? Blade Runner ou Exterminador do Futuro? Blade Runner. Série Tales of ou Persona? Persona. Não, tu não tá entendendo. Não, eu já vi você com a jaqueta. Aqui, ó. Eu já vi você com a jaqueta. Bonequinho. Eu sei que você tem a jaqueta de Persona, que eu já vi. Persona 5, cara, eu acho esse... Eu não conheço a série Persona, mas eu joguei Persona 5 exaustivamente esse último ano que eu comprei ele. Eu sou apaixonado por Persona 5 e eu vou comprar os outros porque eu gostei dele. Então... eu tenho a jaqueta, aproveito para fazer propaganda. As meninas da Red Ribbon fazem tudo à mão, artesanal, um trabalho maravilhoso. E de Persona 5, eu tenho todas as Figmas, que é um tipo, né, de boneco, deles transformados, deles no metaverso. Aí os que eu tô apontando aqui são os meus de Persona 4, que estão aqui em cima. E eu tenho mais alguns de Persona 3 também. Eu sou apaixonada por esse negócio. Eu tô vendo o protagonista de Persona 4 ali, eu acho. Que eu vi. É ele mesmo, né? Atrás de você? Deixa eu ver. Do outro lado.
Acho que é lá em cima acho que... Isso, bem lá em cima, pra comprar isso do 4. porque eu tava... Ele e a Arice. Eu tava quase... Eu vou comprar o 4, é o próximo que eu quero comprar. Ele tava em promoção esses dias, só que eu não comprei, que tava meio sem grana. Aí eu tava querendo comprar ele, assim. Ah! Ó a Morgana ali, meu Deus do céu. Meu bebê. Eu muito esse jogo. Muito foda, muito foda. Bom, Calho, muito obrigado por ter participado hoje do Papo. Imagina, eu que agradeço. Eu Um prazerzão. O seu trampo é uma baita, assim, Dado Selvagem marcou mesmo, e eu estou muito ansioso pro que você vai produzir daqui pra frente nesse sentido. Acho que pro seu primeiro livro, assim, completo, assim, tal, cara, não, tipo, dá pra ver que você tem muita experiência na escrita já, porque é muito foda. E eu espero de verdade que, publicando já essa entrevista agora também, que mais pessoas leiam. Preciso que Dado Selvagem seja muito mais comentado do que ele tá sendo, porque ele já tá sendo comentado muito, graças a Deus. Eu vejo muita gente que interage comigo nas redes sociais, cara, a galera se amar, mas eu preciso que ele exploda mesmo. Para finalizar, eu gostaria só que você falasse, se despedisse de quem estiver ouvindo, aonde essas pessoas podem te encontrar e por aí vai. Primeiro eu queria agradecer, porque tô bem feliz de estar aqui, adorei muito esse papo. Eu tenho acompanhado os que tu tá lançando, então muito legal tu fazer parte desse roster, assim, de autores que estão aqui no Papo Mutante. Pra galera me encontrar é muito fácil, eu sou Kali de Los Santos em todas as redes sociais que eu estou. Eu não estou no Twitter, mas eu estou no Blue Sky, eu ainda estou no Instagram, vamos ver quanto tempo isso vai durar. E pra achar o Dado Selvagem, dá pra comprar tanto na Amazon quanto no que a gente recomenda, que é comprar lá na Jambô, né? No site da Jambô, direto da editora. A gente sabe que é mais legal, ajuda aí uma editora que não é uma das grandes casas aí de editoras do Brasil. E eu tenho várias coisas que vão acontecer por esse 2025, está parecendo muito legal. Posso dizer que eu vou fazer parte do time de professores que vai dar um curso de aperfeiçoamento de escritores na Universidade de Fortaleza, mas o curso é remoto. Então vai ter Carol Kiovato também fazendo um módulo. Então, se a galera tiver interesse, pode ir atrás disso. E em algum momento esse ano também vai sair um quadrinho roteirizado por mim com uma artista que eu admiro muito, estou muito feliz de estar trabalhando com ela. Coisa curtinha, coisa, enfim, mais contida, mas acho que vai ser muito legal. Então, o pessoal já esperar esse próximo lançamento aí. Bom, gente, muito obrigado por terem ouvido até agora. Até a próxima e um grande abraço. Kali, eu só vou te pedir uma gentileza final agora. Se você puder me fazer a pose fixa meio de foto, porque quando eu tenho que fazer a capa no final, eu não sabia disso, eu tenho que ficar caçando o momento onde tá de boa, e aí agora eu tô fazendo isso no final, é a segunda vez que eu tô fazendo, beleza? Só assim, sabe? Agora não pode mais fazer sinais, né? Porque tá dando ruim, né? Sim.